E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson Khalili. Antes de começarmos a nossa aula, eu quero pedir a vocês para se inscreverem no nosso canal do YouTube, ativem o sininho da notificação, curta o nosso vídeo, né? Dê o like aí. Se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando para a prova da OAB, que estão na faculdade de Direito ou mesmo estejam estudando para concurso público, ok? Também não me deixem de seguir lá no Instagram, é prof_Jefferson Khalili. Ok, pessoal? Muito obrigado e vamos nessa! Pessoal, quais são os entes abrangidos pela imunidade diplomática? Quem são esses camaradas aí, essas pessoas aí, que são considerados, né, agentes, né, da embaixada, os agentes diplomáticos? Quem são? Primeiro, são agentes diplomáticos, o embaixador, secretários da embaixada, pessoal técnico e administrativo, pessoal técnico e administrativo das representações. Então, quem já foi tirar visto para outro país, já entrou na embaixada dos Estados Unidos para tirar visto e tal, já chegou lá e viu. Você chega lá, tem as pessoas que trabalham lá, você nem tem contato com o embaixador muitas vezes fica até em outro local, mas ou em outro andar, ou em outro lugar diverso. Mas aquela pessoa que você conversa, que te entrevista, aquelas pessoas que trabalham ali dentro, elas são abrangidas, né? São os agentes diplomáticos, eles são abrangidas, né, pela imunidade diplomática. Os componentes da família desses agentes diplomáticos também são abrangidos pela imunidade diplomática. Então, aquelas pessoas ali que estão com a família dos diplomatas, né, que vieram a trabalho para o Brasil, elas são abrangidas por essa imunidade. Pessoal, também são abrangidos por essa imunidade funcionários da ONU, OEA, OMS, né? ONU, a Organização das Nações, Organizações das Nações Unidas, Organização dos Estados Americanos, Organização Mundial de Saúde. Então, esses entes, essas pessoas que estão no Brasil, né, ou no país a trabalho, eles têm que estar a trabalho, em exercício das suas funções, eles também são abrangidos por imunidade diplomática. A pessoa funcionária da ONU vem de férias para o Brasil, tem imunidade diplomática? Não, só se ela estiver exercendo a função de funcionário da ONU. Então, aqui no finalzinho do item 3 eu falo, quando em serviço. Entendido? Pessoal, chefe de Estado estrangeiro que visita o país, inclusive os membros de sua comitiva. Então, o presidente Trump vem visitar o Brasil e traz a sua comitiva de ministros de Estado, secretários e tal. Essas pessoas que vieram ao Brasil com o presidente, com um chefe de Estado, eles também são, tanto o chefe de Estado quanto a comitiva, são abrangidos por essa imunidade diplomática. Por exemplo, o Papa é um chefe de Estado. O Papa é chefe de Estado de um país chamado Vaticano. Então, ele, quando viaja, ele é abrangido por essa imunidade diplomática, e tanto ele quanto a sua comitiva. O presidente chinês, né, o presidente, não, lá na China esqueci o nome, primeiro-ministro, não, esqueci o nome. O presidente, né, o rei da Espanha, então é um chefe de Estado que vem para o país que vai ter imunidade diplomática. Pessoal, nós temos um detalhe importante que vocês têm que saber, é que os funcionários pessoais, aquelas pessoas que trabalham para os agentes diplomáticos, não fazem parte, não têm imunidade diplomática, mesmo que
sejam da nacionalidade daquele agente diplomático. Por exemplo, o agente diplomático lá, um secretário da embaixada italiana, trouxe um funcionário para trabalhar na sua residência como chefe de cozinha ou como, sei lá, motorista, não sei, motorista particular dele, como algum tipo de emprego doméstico ou um secretário particular que não seja funcionário do governo. Essa pessoa não é abrangido, mesmo que seja da nacionalidade, né, do agente diplomático. Entendido até aí? Bora para frente? Se tiver dúvida, professor, chama. Diga. eu posso falar uma coisa? Quem é? No caso aí, José Augusto, no caso aí o senhor falou muito sobre estrangeiros que vêm aqui para o nosso país, tem aqui todos os tópicos, 1, 2 e 3 explicando cada um o que é, mas e no caso se um representante nosso for para fora do país, as leis que ele vai submeter vai ter que ser as leis daquele país, diferente do que a gente está estudando aqui agora? Isso aí que eu estou te explicando é o seguinte, vamos lá. Eu acabei de falar aqui, ó, nesse slide aí, você está vendo, dessa Convenção de Viena, ok? Está ouvindo aí, ô Zé Augusto? Sim, estou ouvindo. Tá. A Convenção de Viena aqui é o seguinte, os países que são signatários da Convenção de Viena, tudo o que vale para nós vai valer para eles. Então, se um cônsul brasileiro, ou um diplomata brasileiro está na Itália, isso tudo vai valer para ele. Eu digo Itália, França, os países que são signatários dessa convenção. Na verdade, a maioria dos países do mundo são signatários das convenções, desses pactos, né? A maioria dos países que compõem a ONU não são signatários desses países, tipo regimes ditatoriais, ou alguns países que têm pouca relevância ou não tem muito, recurso para ter representatividade no mundo inteiro, países muito pequenos e tal. Mas a maioria dos países grandes, a maioria das economias, né, mundiais, são signatários. Então, o que vale para um, vale para todos. Por exemplo, o diplomata brasileiro que cometeu um crime dentro da embaixada brasileira no Paraguai, ele vai ser submetido às leis brasileiras, certo? Entendido aí? Sim? Sim. Beleza? Até aqui Vamos lá? Sim, beleza. Então tá bom. Pessoal, Bora. Agora, nós vamos falar sobre a imunidade parlamentar. Nós acabamos de falar sobre imunidades diplomáticas. Agora, vamos falar sobre imunidades parlamentares, que são as imunidades que os nossos parlamentares, os deputados federais e os senadores brasileiros possuem. Antes de adentrar nesse tópico, eu gostaria só de esclarecer um detalhe para vocês. A gente, o brasileiro, costuma criticar a nossa lei por entender que beneficia, que tem muita regalia, que o deputado, o senador tem regalia e tal. Na verdade, o intuito do legislador, quando criou essas imunidades, né, parlamentares, lá na Constituição, lá em 1998, muitos de vocês não eram nem nascidos ainda, eu já era nascido, eu tinha 8 anos de idade. Quando o legislador decidiu criar essas imunidades, foi para quê? Para proteger o exercício, né, do mandato daquele parlamentar, daquele deputado, daquele senador. Por quê? O papel principal do deputado e do senador é de fiscalizar, além de, né,
criar as leis, né, da nossa nação, é de fiscalizar o poder executivo, fiscalizar o poder judiciário, ele ser um fiscal. O poder, vocês já ouviram falar do regime de pesos, sobre o regime, não, né? Sobre o sistema de pesos e contrapesos, é para isso, para que nenhum dos três poderes, né, o legislativo, executivo e o judiciário, nenhum sobreponha ao outro, nenhum fique mais poderoso do que o outro. Então, como o presidente da República tem algumas prerrogativas, os líderes, né, do judiciário, os ministros do STF, ministros do STJ, juízes, desembargadores, têm algumas regalias, algumas prerrogativas da função deles, a lei quis dar imunidade também aos parlamentares. Para quê? Para que eles pudessem emitir as suas opiniões, falar, né, fazer os discursos e fiscalizar os poderes sem que fossem processados, sem que tivessem algum tipo de repúdio. Então, só que há alguns parlamentares que usam desse benefício, né, em proveito próprio, para se tentar não ser punido por crimes, tanto de corrupção, né, por crimes que eles não deveriam ter, né, não deveriam ter praticado, ou mesmo a Casa Legislativa não deveria autorizar ou ser compactuar, né? A Casa Legislativa não devia compactuar com esse tipo de atitude. Mas, infelizmente, não é isso que a gente vê, certo? Então, vamos começar aqui. Existem duas modalidades, né, de imunidade parlamentar. A imunidade material, que também é chamada de imunidade penal, e a outra modalidade, a modalidade processual ou formal. Então, existe a imunidade penal, certo? Que é a imunidade material, e a imunidade processual ou formal. Vou explicar com detalhe agora todas essas imunidades. A imunidade processual, ela subdivide-se em garantia contra a instauração de processo. Então, o parlamentar, ele é imune a partir do momento da sua diplomação, ou seja, a partir do momento que ele é diplomado, deputado, diplomado, senador, ele tem uma garantia contra instauração de processo contra ele, certo? Processos estes vinculados à atividade que ele exerce. Direito, ele também tem o direito de não ser preso, salvo em caso de flagrante por crime inafiançável. Depois nós vamos estudar com mais detalhes aqui quais são os crimes inafiançáveis, só para vocês terem uma ideia. Eles têm foro privilegiado. O que é isso? Depois da diplomação, eles vão ser julgados, né? Eles têm o direito de ser processados, ser julgados pelo STF. Ô, gente, desliga o microfone aí, fazendo favor, quem está com o microfone ligado aí. Então, a competência é qual o juízo competente para julgar o parlamentar, né? O deputado federal ou o senador. A competência originária do STF, ou seja, só o ministro do STF pode julgar um deputado ou um senador quando ele cometeu um crime após a sua diplomação, certo? Isso está previsto lá na Constituição Federal, no artigo 53, parágrafo 1º. Pessoal, desliga o microfone aí que está fazendo um barulhinho aí, está atrapalhando. Pessoal, o parlamentar também tem imunidade para servir como testemunha, também está lá no 53, lá no parágrafo 6º. Depois nós vamos explicar um por um
desses aqui, tá? Nós vamos explicando aqui com detalhes todos. Pessoal, um destaque aqui. Os deputados e senadores têm imunidade para servir como testemunha, já que não são obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou destes receberam informações. Os deputados não precisam, pelo fato deles serem os fiscais do Poder Executivo, eles têm imunidade, eles não precisam, se eles forem processados, eles não precisam servir como testemunha, mesmo porque eles não podem informar, né, a fonte de suas denúncias. Não tem a denúncia anônima da Polícia Militar, da Polícia Civil. O deputado também, ele pode ter a fonte dele, né, ele vai ter uma garantia de sigilo daquela fonte, né, que forneceu informação para ele investigar, né, para ele fiscalizar o Poder Executivo. Os presidentes do Senado e da Câmara poderão, inclusive, quando quiserem depor, poderão depor por depoimento escrito. Então, está lá no Código de Processo Penal, o artigo 221, parágrafo 1º, está dizendo que o presidente da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal podem optar pelo depoimento escrito. Então, eles vão escrever o depoimento ali, o depoimento testemunhal, e mandar, né, para aquele processo ou para aquele procedimento administrativo. Beleza? Até aí, gente? Ok? Vamos lá, vamos falar agora sobre a imunidade material. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente em qualquer das suas manifestações proferidas no exercício ou desempenho das suas funções. O que é que isso significa? O deputado ou senador, ele não pode ser processado nem civilmente, ou seja, por ação de dano moral, ação de dano material, nem processo criminal contra ele no exercício, né, da sua função. Ou seja, o deputado federal está lá no parlatório, lá do parlamento, que é aquele lugar onde o deputado fica lá falando, no microfone e tudo, e ele critica o governo, ele fala, ele expõe a opinião dele e fala que aquele ato do presidente é um ato criminoso, é um ato que ele vai causar, vai dizimar a população, vai matar as pessoas, ou que aquele ato que ele fez, ele matou, então ele está atribuindo um crime ao presidente. Esse tipo de manifestação no exercício da função dele, enquanto deputado, enquanto senador, não é punível, nem civilmente, nem penalmente, ok? Essa inviolabilidade, ela abrange qualquer forma de manifestação escrita ou falada, exigindo-se apenas que ocorra no exercício da função dentro ou fora da casa respectiva. Qual que é um exemplo de uma manifestação ocorrida fora da casa legislativa lá, né, ou da casa, ou da Câmara dos Deputados, ou lá do Senado Federal? Por exemplo, um deputado que faz uma manifestação via Twitter, ele faz uma manifestação atribuindo a alguém um crime, ele pode, ele vai estar, né, resguardado pela inviolabilidade penal. Então, ele pode, desde que no exercício da função, certo? Mas, aqui no final eu coloco, mais do que a liberdade de expressão do parlamentar, objetiva-se tutelar, ou seja, objetiva proteger o livre exercício da atividade legislativa, bem como a independência e a harmonia entre os poderes.
Então, isso tudo que eu falei, isso tudo que eu acabei de falar aqui, foi o que eu falei lá no começo. Isso tudo, essa imunidade, né, material, que não pode ser processado ele não pode ser processado por esses atos, né, por essas falas, por essas opiniões, por essas manifestações, é para proteger o mandato dele. Você imagina se os deputados, senadores fossem processados, pudessem ser processados pelas manifestações que eles emitem. O que ia acontecer? O senador ou o deputado ia ficar acuado com medo de ser processado. Por quê? Aí você fala, não, mas o que tem que ser processado? Ser processado é um problema. Quando você é processado, você tem desgaste físico, desgaste emocional, porque você tem que ir em audiência, você tem que contratar um advogado, você fica preocupado com aquele processo ali, né? E se eu for condenado, e se eu for condenado, e se eu for condenado? Então, é uma preocupação enorme, e muitas vezes um processo se arrasta por anos. Então, o deputado vai ficar acuado, vai falar, eu não vou emitir opinião, porque senão posso ser processado. Então, a lei deu a ele esse direito para que ele possa emitir, né, as opiniões dele de maneira livre, sem o medo de ser processado. Ok? Beleza? Vamos lá? Pessoal, tá. Aqui eu já expliquei, mas a partir de 2001, a emenda constitucional 35 alterou a redação do artigo 53 da Constituição, ampliando a imunidade para que, além da penal, ela se tornasse civil, o que significa que o parlamentar não pode mais ser processado por perdas e danos materiais e morais em virtude das suas opiniões, palavras e voto no exercício das suas funções. Então, eu acabei de falar que o deputado não pode ser processado por perdas e danos materiais e morais, né, tanto civilmente, né, perdas e danos morais, como penalmente, né, como criminalmente, por aquele ato dele, ou aquele voto dele, ou aquela palavra dele, ou aquela opinião dele, seja crime. Então, ele não pode ser processado. Em contrapartida, então, gente, acabei de falar aqui várias vezes, tudo isso que eu falei dessa imunidade é referente à posição dele, à opinião dele enquanto deputado, beleza? Então, em contrapartida, não havendo nexo funcional, ou mesmo qualquer interesse público em questão, não há que se falar em inviolabilidade. O que é isso? Nexo funcional, que palavra é essa? Não havendo a ligação entre o que ele falou e a atividade parlamentar, ou seja, se aquilo que ele falou nada tem a ver com a atividade parlamentar que ele exerce, ele pode sim ser processado. Não há que se falar em inviolabilidade. Beleza? Coloquei aqui um exemplo para a gente ilustrar, né, para que eu possa ilustrar aqui o que eu acabei de falar. Se um deputado ou senador está na casa de um amigo jogando pôquer e nessa ocasião eminentemente privado, ou seja, um jogo de pôquer na casa de um amigo, pronto, ele profere diversas injúrias contra seus adversários, não há por que se valer da inviolabilidade penal parlamentar, uma vez que seu escopo é resguardá-lo no exercício de suas funções junto ao interesse público a fim de dar-lhe devida autonomia e independência para cumprir com sua missão constitucional como representante dos interesses do povo, mas não para deixá-lo impune aos abusos manifestos e outras manifestações totalmente fora do âmbito de sua função. Gente, se o parlamentar agride agride verbalmente ou até mesmo fisicamente uma pessoa lá num jogo de pôquer, o que isso tem a ver
com o exercício da função dele de deputado ou de senador. Nada a ver. Então, ele não pode se valer dessa imunidade para ele não ser processado nunca, por nada. Então, o cara ou a mulher, o parlamentar, né, viraria o super-homem, ele é intocável. Não, não é assim. Então, o deputado ou o senador que pratica esse tipo de crime que não tem nada a ver com a sua função, pode sim ser processado e pode sim ter pena, né? Ter a sua pena imposta pelo Estado. Então, neste caso que eu acabei de citar, não responderia o parlamentar só criminalmente, mas também caberia uma indenização civil, né? Caso esse amigo dele lá, que ele estava jogando pôquer, quisesse processar ele civilmente, certo? Entendido até aí, pessoal? Ainda sobre imunidade material, explico que o suplente, o que é o suplente? Vamos lá, primeira coisa que a gente tem que explicar, o que é o suplente. O senador, quando você vai votar num senador, você vota no senador e lá na propaganda, lá no santinho do senador, lá está lá, suplentes, fulano e ciclano, certo? Esses suplentes, aliás, vamos lá, senadores suplentes são esses, deputado federal, os suplentes são aquelas pessoas que foram bem votadas e que não conseguiram uma vaga. Então, por exemplo, o deputado do MDB foi eleito com 100 mil votos, o outro do mesmo partido ou da mesma coligação tem 99 mil votos. O que tem 100 mil votos entrou. O que tem 99 mil votos ficou fora porque não atingiu, né, não tinha mais cadeira lá. O último que entrou foi esse de 100 mil votos. Então, é o seguinte, se esse que tem 100 mil votos morrer, pedir exoneração do cargo, ou for promovido para ministro de Estado, ou se daí a 2 anos ganha para governador do Estado, para prefeito da cidade dele e tal, esse suplente sobe para a vaga dele. Entendido? Mas enquanto a pessoa for suplente, ele não tem direito a essa imunidade, certo? Porque ele não está no exercício das funções parlamentares, ele está ali na reserva, ele está ali esperando, entendido? Então, ele não tem essa imunidade. Igualmente, não vale para o parlamentar licenciado do cargo, uma vez que a súmula 4 do STF restou cancelada. Agora, citando um exemplo agora prático que aconteceu, o do ministro da Saúde. O Mandetta, ele é deputado federal, foi eleito deputado federal, o presidente Bolsonaro o chamou para ministro de Estado, ministro da Saúde. Ele assumiu o ministério, o suplente dele assumiu a cadeira dele lá no Congresso Nacional, né, como deputado federal. O Mandetta, nesse caso, era ministro de Estado, ele não tinha direito à imunidade parlamentar, porque ele estava licenciado do cargo de deputado, enquanto era ministro de Estado. Beleza? Esse deputado que assumiu no lugar dele, né, na saída dele, tem imunidade parlamentar, ok? Aí o ministro saiu, foi demitido, ou pediu demissão, pouco importa, ele voltou a assumir a cadeira legislativa dele. Aquele deputado que estava lá voltou para a suplência, não tem mais imunidade a partir daquele momento, e o ministro, o ex-ministro, voltou para sua vaga como deputado, ele vai ter, né, a sua imunidade parlamentar garantida enquanto ainda for deputado, certo? Então, aí eu coloquei no finalzinho aqui assim, o parlamentar que se licencia para ocupar outro cargo na administração pública, no caso, o Mandetta, que assumiu um cargo, né, no Ministério, embora não perca o mandato, ele não perdeu o mandato, ele só se licenciou, mas ele perderá as imunidades parlamentares enquanto for ministro de Estado, enquanto exercer outra atividade. Por exemplo,
Ah, o deputado foi chamado para ser presidente da Petrobras, foi chamado para ser presidente de uma outra estatal ou de alguma outra coisa. Certo?